Ser mãe é o sonho de muitas mulheres. A confirmação positiva da gestação representa a consolidação da família e o início de uma nova etapa na vida amorosa. Romanceada por muitas, a maternidade pode acabar afetando a vida conjugal e a sexualidade feminina, por diferentes motivos. Mudanças no corpo, níveis hormonais e questões psicológicas influenciam a percepção que a mulher tem de si e, por isso, exige uma atenção especial. Mãe também namora? Fazer sexo nem é o problema. O primeiro problema é dormir. Não é falta de libido, é cansaço mesmo? Divide o trabalho que o tesão volta? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Papo a Sós. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Soares, sou o líder a sós e o idealizador aqui do podcast Papo a Sós. Primeiramente, eu queria desejar aqui para todas as mães um feliz Dia das Mães. Esse podcast está indo ao ar exatamente no Dia das Mães. Então, parabéns para você, mamãe. Parabéns para minha mãe. Parabéns para minha avó, que também eu considero minha mãe. Então, diretamente aqui de Brasília, eu queria mandar um feliz Dia das Mães para todas vocês. E, para a gente poder começar esse Papo a Sós, deixa eu trazer ela aqui, minha parceira de bancada, Wendy Palo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui de novo, batendo esse papo a sós. E antes de começar, quero aproveitar para desejar para todo mundo aí um feliz Dia das Mães. Eu sou Wendy Palo, aqui de São Carlos, em casa, lembrando que esse Papo a Sós está sendo gravado ainda no período de quarentena, então nós estamos todos em casa. E antes de iniciarmos o nosso episódio, eu quero falar sobre os nossos apoiadores, a ASOS e a Universidade ASOS. São eles que ajudam a levar autoconhecimento e informações relevantes sobre saúde e sexualidade para você. A ASOS é a maior rede de negócios e distribuição de produtos eróticos da América Latina. Ela cria produtos com a missão de promover prazer para homens e mulheres, apoiando a diversidade e a igualdade de direitos, sem rótulos e sem preconceitos. E se você quiser se aprofundar mais sobre os assuntos que a gente vai falar aqui hoje nesse podcast, você pode também acessar a Universidade ASOS. Ela é a primeira plataforma de educação à distância pensada na capacitação de profissionais no mercado erótico e demais pessoas interessadas em expandir o seu conhecimento sobre as mais diversas áreas, sobre saúde, sexualidade e também empreendedorismo. Acesse o link da descrição desse episódio e conheça todo o conteúdo oferecido pela ASOS e também pela Universidade ASOS. E esse nosso Papo a Sós está muito especial. Nós temos aqui uma mamãe que vem falar aqui sobre sexualidade. E eu faço questão de apresentar essa mulher que eu admiro muito, vai ser muito legal bater esse papo a sós com ela. E aí, eu te chamo de Darine ou te chamo de Karen? Oi, todo mundo. Então, pode me chamar de Karen Darine. São meus dois nomes. Então, direto de Curitiba, Karen Darine. Se apresente, conte quem é você na fila do pão. Oi para todo mundo. Então, meu nome é Karen, meu nome civil é Karen, meu nome social é Darine. Eu sou líder de equipe a sós, eu sou terapeuta sexual, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou dona de casa e eu sou mais um monte de outras coisas também, né? Que a gente acaba acumulando funções. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Darine. É Karen Darine e agora também mais conhecida como Mãe do Gael. A mãe do Gael. A maternidade muda muita coisa, hein? E a gente vai fazer esse bate-papo aqui com a Darine, vai falar sobre a saúde e a sexualidade na maternidade. Seja muito bem-vinda, Darine. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Wendy. E, Rodrigo, antes de você fazer, assim, já iniciar aí nosso roteiro de perguntas, tudo, eu queria só fazer uma coisa que você falou uma coisa tão legal que eu queria puxar esse gancho, que eu queria ouvir isso da Darine. Você virou e falou assim, mais conhecida como a mãe do Gael. Darine, uma vez uma amiga me disse, quando eu fui visitá-la logo após ter nenê, ela virou e falou assim, eu ainda estou meio confusa, porque parece que no momento que meu filho nasceu, eu não existia mais, agora existia a mãe dele. E foi isso, eu achei tão forte isso. E ela falou, e eu tô passando por um processo de saber quem é essa nova pessoa. E é isso, nasce um filho, nasce uma mãe? É isso mesmo. Muda muita coisa. Quando olho,
teste positivo ali passa uma história pela cabeça, principalmente no meu caso, por todo o tempo que eu levei para engravidar, né? E realmente, quando começou tudo a acontecer, mudar corpo, já começa a mudar a cabeça. E aí as coisas vão ficando bem diferentes, assim. As prioridades mudam, né? O que eu pensava antes de algumas coisas, hoje eu não penso, já penso diferente. Coisas que eu me importava muito, hoje eu já acho besteira. Então, realmente, nasce uma mãe junto. E aproveitando para fazer um parênteses aí, contar um pouquinho dessa sua história, né? A Darine que ser mãe, por quantos anos você estava tentando ser mãe da... Então, já fazia uns 5 ou 6 anos que eu já tinha parado com anticoncepcional. E a gente tentando, é a parte boa, né? Ficar tentando. E até que a gente desistiu. Assim, eu acho que eu era a única que ainda tinha esperança de engravidar, né? Mas a gente entrou na fila da adoção, porque a gente pensou assim, olha, tá, não dá de um jeito, vai dar do outro, né? Tem aquela questão, eu quero ser mãe ou quero ter um filho, né? Tem diferenças. Então a gente resolveu entrar na fila da adoção, tudo. Já fazia 2 anos do processo, né? 1 ano que já tinha saído a sentença, mas que a gente entrou no processo todo já faz uns 2 anos. E aí, sem eu esperar muito, eu suspeitei, fiz o teste de farmácia e vi que estava grávida, né? Então foi bem emocionante, foi uma grande surpresa, porque depois de tanto tempo, né? E eu esperava ter sido mãe mais cedo, né? Não com quase 43 anos. E ela se emocionou, gente, emocionou todo mundo que estava à volta, né? Eu fui uma das pessoas que recebi uma videochamada também para ela contar essa notícia e era muito emocionante, porque a gente... para quem lidava, para quem estava próximo de vocês, sabia do tamanho da vontade que era isso, né? E aí o Gael é um presentinho do universo. Mas eu vou deixar o Rodrigo voltar pro roteiro aí das perguntas. Mas acho que a gente precisava saber isso. O papo é muito melhor ouvir vocês duas. Eu vou dar só minhas perguntas aqui de curioso, né? Porque eu não sou pai. Então trouxe aqui, a gente trouxe aqui a Darine justamente para compartilhar isso com a gente, porque na minha posição como homem também eu fico muito interessado em saber o que vai mudar aí na rotina, né? Porque eu acho que já, como você falou, né, Darine, já se torna mãe no momento que já tá grávida, descobriu que tá grávida, a cabeça acho que já muda na mesma hora, né? Muda muita coisa. Meu marido sempre ele falava na gravidez, a minha vida não mudou nada. Né? Até o Gael nascer, a vida do marido não muda nada, mas da mulher já muda muita coisa. E quais foram as principais mudanças, assim, na rotina e na vida sexual, Darine? Porque pro homem não muda nada ali no físico dele, não pode ser no psicológico, né? Isso já começa a afetar ali, né? Mas na rotina, assim, do casal, na vida sexual, o que começa já a mudar no momento que você descobriu que tá grávida? Já teve mudança na vida sexual nesse momento? Olha, o início é um pouco complicado por conta nem de enjoo. Eu tive pouquíssimo enjoo, mas eu tive um sono por conta de alteração hormonal, né? Isso é normal no início. Eu dormia demais. Sabe quando parece que tu toma Dramin? Era aquele sono. Apaga. Eu dormia assim 2, 3 horas de tarde e de noite eu dormia de novo. Mas assim, eu até que tava com pique. Agora, o segundo semestre foi um negócio de louco, porque mudou meu orgasmo, mudou o tesão, aumentou a lubrificação, eu tinha sensações no corpo e sensibilidades em regiões que antes eu não tinha. Então mudou realmente bastante coisa, né? Então o segundo semestre foi um período que a gente curtiu e brincou bastante. No final já começa a ficar um pouco mais complicado por conta de tamanho de barriga, aí começa a doer lombar, né? E como eu falei, eu tô com quase 43 anos, então
Não é a mesma coisa que ter filho com 20, né? Mas eu até falei eu acho que eu falei para ti, né, Wendy, que um dos meus melhores orgasmos da minha vida foi na gravidez, né? Você falou? Porque é de corpo, né? Não fica tão pontual. E como o útero vibra quando a gente tem orgasmo, e o útero tá desse tamanho, né? Gigante, a coisa se espalha. Então eu soube aproveitar muito bem isso. E como esse é um podcast especial de Dia das Mães, a gente não poderia deixar de contar histórias de outras mães também, né? Elas contando aí sobre a sexualidade na maternidade, sobre as suas histórias de vida. Então, durante esse nosso episódio, no intervalo de cada bloco, você irá ouvir histórias aí de outras mulheres contando a sua história, contando a sua vida e falando sobre a sexualidade na maternidade. Então, confira aí, a cada bloco você terá uma história diferente. Meu nome é Thaís, tenho 29 anos, tive uma gravidez aos meus 17 anos e fui mãe aos 18. Quando eu descobri a gravidez foi algo muito assustador, porque as pessoas olhavam, julgavam, criticavam, olhavam com cara de pena, nossa, uma criança cuidando de outra criança, perdeu a juventude, nossa, o que vai fazer para ter essa criança agora? Então, o maior medo meu era em relação a isso, essas críticas que vinham e me dava muita segurança. Mas ao mesmo tempo me dava força, porque eu queria mostrar que eu era capaz de cuidar de uma criança, que eu conseguiria cuidar de uma criança e cuidar muito bem. A ajuda da avó paterna para mim foi muito importante, porque ela me ajudou muito em questão à gravidez, estava sempre apoiando, ajudando a fazer exames. Então foi muito importante. A gestação em si foi muito tranquila, foi uma coisa assim, consegui passar de letra, não tive problema nenhum. Foi uma gravidez muito demorada, porque ela nasceu de 42 semanas e um dia, então ela era super sossegadinha, então, e dava essa aflição, mas tirando isso, foi muito tranquilo. O dia do parto foi um dia assim muito doido, porque eu senti o tampão saindo, falei, olha, eu acho que a neném vai nascer. Peguei, montei na moto e fui no hospital para ter ela de moto no hospital. Foi um parto muito rápido. Ela chegou lá, era 6 da manhã, quando foi 7 horas já havia nascido. Só foi um pouco dolorido, mas de resto foi tranquilo. Meia hora depois, estava lá tomando banho sozinha, trocando a neném sozinha, coisa que eu achava que eu não iria conseguir, porque era muito molenguinho, eu achava que eu não tinha jeito, com um bebezinho pequenininho. E estava fazendo tudo sozinha depois. A rotina mudou muito, muito mesmo, porque ela não dormia, trocava o dia pela noite. Aí eu queria trabalhar, porque eu queria dar as coisas para ela, porque eu ainda não trabalhava na época, porque eu era novinha, não tinha registro, não tinha serviço, e ficava cuidando dela, mas eu queria dar as coisas para ela, porque eu não queria depender do dinheiro de ninguém. Então, assim, foi uma rotina muito doida mesmo. Tive que trabalhar cedo para deixar ela com os avós, para poder trabalhar. E a avó ajudou muito nessa questão, assim, a avó paterna, porque ela cuidava da neném para mim poder trabalhar, assim. E foi muito importante para mim isso, essa ajuda dela. E assim, a base da minha realidade é saber que hoje em dia, sendo mãe, assim, que é desafiador mesmo pra gente. A gente tem que dar conta dos filhos, da casa, lembrar que a gente é mulher. Então, ser mãe, assim, é um desafio muito grande. É um desafio que todos os dias a gente tem que vencer coisinha por coisinha. E a gente ser um leão, mas um leão mesmo, não é nem um leão, é um leão mesmo, que vai lá e defende o rebanho todo se precisar. Então, para mim, ser mãe é algo assim que me ensina todos os dias que eu devo melhorar como pessoa, que eu devo melhorar como ser humano, porque os filhos ensinam a gente todos os dias. Coisas que a gente achava absurdo antigamente, porque eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar aquilo. Os filhos ensinam a gente, não, mas por que não? Vamos ser mais brando em certas coisas. E eles nos modificam muito, muito. Então, todos os dias eu tenho aprendido muito com os meus filhos, com a minha filha. Já tá, que nem hoje ela tem 11 anos, já é uma mocinha. Então, eu tenho aprendido muito essa fase da vida. Então, assim, cada etapa é uma fase diferente. E eu tô no auge da minha fase
E dá muito orgulho quando minha filha fala para mim assim, mãe, eu quero ser igual você. Eu quero ser determinada, eu quero ralar, eu quero ter meu salário, eu quero trabalhar, eu quero comprar minha casa, com o esforço dela. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. Então, ser mãe é isso, é um desafio todos os dias, é aprendizado todos os dias. E ó, pra você que tá nos ouvindo aí, mulher, olha o que a Darine falou ali. Tem muitas mulheres que chegam na gravidez e falam, opa, tô grávida, não vai rolar sexo, né? Isso não pode, meu Deus, não acabou, não vai ter sexo ali até o nascimento da criança. E olha o que a Darine acabou de falar, o melhor orgasmo da vida dela foi na gravidez. Darine, para as mulheres que têm medo ali de fazer sexo na gravidez, qual dica que você dá aí para elas vencerem essa barreira? Porque tem muitas mulheres que simplesmente se fecham. Claro que pode ser mudança hormonal, pode ser a falta de libido, mas tem muito. Já conversei com outras mulheres que falam que realmente é o medo. Então, como que a gente pode ajudar as mulheres que estão nos ouvindo, que querem ser mães ou que já estão aí grávidas, para elas vencerem essa barreira aí e poder, né, fazer sexo? Então, normalmente, quem tem medo é o homem, né? Porque o homem não está muito familiarizado com o corpo da mulher. Então, é o homem que tem mais medo. Ah, será que não vai machucar? Alguma coisa assim. Mas o que é o ideal? Fazer o pré-natal, fazer o acompanhamento com obstetra. Se a gravidez estiver ok, sem nenhum risco de aborto, sem nenhum sangramento, o sexo é até favorável, tanto para a gestante, quanto para o nenê, quanto para o marido e para a relação também, né? Porque o homem fica muito excluído. Na gravidez, a atenção toda da mulher, né? A gente vira a estrela da festa e o homem fica de lado. E aí, às vezes, pode dar alguma alteração essa de como é que eu vou falar? A ciúme ali? O homem é deixado de lado, né? Ele é esquecido um pouco. Mas também tem o medo e também tem um pouco de crença de, não, agora é a mãe dos meus filhos. É santinha, não pode mais transar. A imaculada. Esquece, pode e deve. Como eu falei, os hormônios que a gente desenvolve, que a gente aumenta no corpo durante um orgasmo, são extremamente benéficos para o bebê. Né? Todo o bem-estar que a mulher sente, o bebê sente também. E o homem, a partir disso, fica sendo inserido nessa relação. Não fica só mãe e bebê, fica os três ali juntos. Né? Como eu falei, sempre com uma consulta de pré-natal, né, com obstetra, para ver se a gravidez está tranquila. Então, pode transar até o final da gravidez. Olha aí, muito bom. Darine, Oi. A Camila, sabendo desse tema do Papa Sós, mandou a seguinte pergunta. Ela diz que agora, durante a gravidez, ela tem muita, mas muita vontade de transar, a ponto de que o marido dela não tá dando conta dela. É comum, ela quer saber se é comum, se é normal, tá com tanta vontade de transar assim. É normal. Na verdade, na gravidez tem de tudo, né? Tem o aumento do tesão, tem a diminuição do tesão, tem aquelas mulheres que enjoam do marido, né? E aí, como Coitado é que faz? cara. Tem. Eu, particularmente, acho que nesses casos já tinha alguma, né? Não fica perto de mim com o marido. Não, mas já ouvi casos assim de relacionamentos legais, que os dois estão bem, e a mulher enjoa do marido. Mas é normal aumentar o tesão. Enjoa de enjoar mesmo? Porque eu tive uma amiga que falou isso, que o cheiro do marido dava enjoo. Sim. E eles, uma relação super bem, estão juntos até hoje, a criança já tá com 7, 8 anos, mas ela falava que durante a gravidez, o cheiro do marido dela dava enjoo nela. Ele teve que sair da cama. Eu já ouvi falar isso também. Nossa. Já ouvi falar isso. Óbvio que nesse caso seria legal fazer uma terapia sexual ali, né, para entender o que está acontecendo. Mas é bastante normal aumentar o tesão, sim, principalmente no segundo semestre, né, porque aumenta muito vários hormônios, a gente fica muito mais sensível e é legal aproveitar isso. Aumenta a lubrificação, aumenta a sensibilidade dos mamilos,
Então, por exemplo, mulheres que não têm sensibilidade nos mamilos têm. Mulheres que nunca tiveram um orgasmo, às vezes descobrem o orgasmo na gravidez. Olha que legal aí. Então, mamães aí que ainda estão na fase de gravidinhas, explorem sua sexualidade, vejam, né? É importante experimentar, né, Darine, para saber, né, como que eu tô. Tentar experimentar, às vezes inovar em algumas coisas com relação à sexualidade, já que é um momento que, de repente, você pode descobrir coisas novas sobre você. É isso? É porque muita coisa muda. A sensação que eu tinha é que eu podia qualquer coisa, sabe? Uma sensação de poder. Eu nunca me senti assim e depois que eu ganhei ele, eu não senti mais isso também. Eu fui uma mulher que curti muito a gravidez, sabe? Pode aproveitar essa história, curtir, mas também tem mulheres que não têm muito tesão, querem ficar mais reclusas e tá tudo bem também. Inclusive, o que a gente tem que considerar que tem várias histórias, né, Darine? Você queria essa gravidez, estava preparada para recebê-la, estava no momento para recebê-la. Então, a gente tem histórias e histórias. A gente também não pode generalizar, porque tem todo um momento que a pessoa está na vida, né, que ela está vivendo, os fatores externos, né, também. Então, tudo isso interfere. Com certeza. Vocês imaginem assim, neste exato momento de quarentena, uma mulher que sofre violência doméstica descobre que está grávida. É outra condição. Sim. Exatamente. Meu nome é Luciana, eu tenho 35 anos e eu fui mãe pela primeira vez aos 17 anos. Foi bem complicado quando eu descobri que estava grávida, porque eu tinha acabado um relacionamento e numa recaída eu acabei engravidando. Então, eu aprendi a ser mãe a partir desse momento, a gostar daquela situação. Na verdade, eu não sabia, mas eram 2 bebês. Eu não consegui chegar ao final da gestação. Aos 5 meses, eu perdi, mas foi um momento de muito aprendizado, um momento que eu aprendi bastante. Depois que eu tive esse parto prematuro, eu tive muito mais vontade ainda de ser mãe novamente, muito mais certeza. Mudou tudo, né, na minha cabeça, eu tive que crescer na marra mesmo. Estava com meu parceiro, isso fez toda a diferença, mas enfrentar tudo isso me deu muito mais forças para aguentar a barra, para me reinventar. Então, para mim, ser mãe é se reinventar a cada dia, é se descobrir, é acreditar que tudo vai dar certo. E hoje eu sou mãe de um casal maravilhoso, de filhos. Tenho um menino de 13 anos e uma menina de 8 anos e me sinto completa. Darine, vamos ajudar também os homens aqui que estão ouvindo o nosso Papo a Sós. Se o marido tá ali com esse medo de fazer sexo, tá com medo ali, né? A mulher ficou imaculada a partir daquele momento que gerou o filho, né? Ainda tá grávida, ainda já tá ali imaculada para ele. Como é que a mulher consegue ali, ela tá com esse desejo, tá com tesão, vamos imaginar realmente que ela tá com esse libido muito mais alto, como que consegue mostrar para o homem ou falar para ele que não vai ter problema, que não vai, né, se não for a gravidez de risco, claro, mas como introduzir o sexo aí na gravidez, né, se o homem que está com esse tabu todo em relação a esse assunto? Assim, a maioria dos homens tem medo de machucar o bebê. Então ela pode fazer o seguinte, a gente pode transar sem penetração, pode fazer um 69, pode trocar carícias, sabe? Tem várias outras formas de ter uma relação sexual sem a penetração. Ela pode convidar o marido para ir numa consulta com o obstetra. E o obstetra esclarecer isso, que não tem problema, né? É legal cuidar as posições, né? Por exemplo, posição que o homem fica por cima no final da gravidez. Se ele não tem tanta força para se apoiar, é legal não fazer. Então faz de ladinho. A mulher pode ficar de 4 com os travesseiros no peito para apoiar a barriga. É até bom para lombar essa posição. Então façam algumas adaptações.
E aproveita, porque a mulher fica mais cheia, né? Porque acaba aumentando o quadril, aumenta o bumbum, aumenta o peito, né? Tem mais coisa pra pegar ali. Mais gostosuras. E realmente, a mulher também tem que se mostrar como mulher ainda. Óbvio que a gente vira mãe, mas a gente ainda é mulher. Nesse período ainda dá pra diferenciar isso bem. Fica bem mais fácil diferenciar. Eu ainda sou mulher. Então aproveita, usa um decote. Ao invés de usar aqueles vestidos largos, usa vestido justinho. Eu usei muito vestido justo, sabe? Tubinho mesmo, só aparecia o barrigão. E aí aumenta a bunda, aumenta peito, isso deixa mais sexy, mais sensual, sabe? Óbvio que vão ter homens que não gostam, mas eles vão estar perdendo uma oportunidade boa de curtir uma brincadeira. Mas assim, eu falo muito pela minha história, né? Como a Wendy falou, a gente queria muito esse bebê. Então foi um período que a gente curtiu pra caramba. Pode ter casos diferentes. E aí é legal procurar alguém, né? Procurar um terapeuta para ajudar, conversar com alguém, ver qual é o caso específico. Olha, tá acontecendo assim, assado. E aí ver como a gente pode ajudar. Meu nome é Josiane, eu tenho 42 anos e fui mãe aos 37. Como eu descobri que estava grávida? Então, eu tinha ido do Rio Grande do Sul para Minas Gerais fazer um curso de restauração, que era um grande desejo meu. Chegando lá, conheci uma pessoa, começamos a namorar e logo em seguida eu engravidei e descobri, né, comecei a desconfiar de alguns, a estranhar alguns efeitos em mim, assim, alguns sintomas esquisitos, enfim, atrasou a menstruação, fiz exame de farmácia, deu meio positivo, eu fiz o de sangue, né, que confirmou, e aí veio a surpresa, né, estava grávida. O fato de estar grávida nunca foi um problema para mim, o que complicou um pouco foi a circunstância, né, em função de que eu tinha feito um movimento para fazer um curso, e aí eu me vi agora. Mas o fato de estar grávida nunca foi um problema, pelo contrário. As complicações foram em relação a onde morar, o que fazer, com quem ficar. Eu estava num namoro muito recente, grávida daquela pessoa. E aí eu optei por voltar para o sul, e o pai do meu filho ficou em Minas e a gente se afastou, né, durante a gravidez. Ele foi conhecer o filho quando o filho tinha 1 ano, né, e hoje o meu filho está com 5, hoje nós temos uma relação bem bacana. Eu e ele participa de forma, né, ele contribui financeiramente, mas vê o filho muito pouco. E masturbação na gravidez? É recomendado? Não é recomendado? É cada caso? O que a gente pode dar de dicas sobre isso, Darine? Olha, a única coisa que não pode é vibrador. Por quê? Porque não foi feito nenhum estudo científico para comprovar que não faz mal para o bebê. Mas eu levei um estimulador clitoriano, tipo o SensiVibe, para o meu obstetra. Mostrei como ele funciona e ele disse que estava ok, eu poderia usar. Porque eu não tinha vibração ali, eu só tinha uma estimulação no clitóris. Então pode usar mão, pode usar lubrificante neutro. Eu usava o Hidracomfort, mas nem precisava, porque eu tive muita lubrificação. E os excitantes, Darine? Olha, o que for uso externo pode. Tá ali no clitóris, na vulva, isso não tem problema. A única coisa que tem que cuidar é o seguinte, eu tive alergia a um óleo que eu usava há anos no corpo. E eu tive alergia. Comecei a usar na barriga, né, um óleo hidratante, e aí me deu alergia. Então tem que cuidar com essa questão, né? A gente fica com a pele mais sensível, pode desenvolver alergia a alguma coisa que não tinha antes. Então, por exemplo, até eu já dei um treinamento para a equipe sobre produtos eróticos na gestação. Vai vender algum produto para gestante, ou a gestante vai comprar alguma coisa, algum produto erótico, primeiro usa no punho, né? Espera um dia, veja se não vai dar alergia. É a única questão. Agora, uso interno, melhor não usar. Tipo aquelas bolinhas, né? Um adstringente que a gente usa no canal, é melhor não usar.
Como foi a gestação? A minha gestação foi extremamente tranquila. Eu não tive absolutamente nada assim de problema. Eu tive dois episódiozinhos de pressão alta que foram bem assim, nada significativo. Me mantive ativa o tempo inteiro, assim, no sentido de eu montei móveis com 7, 8 meses de gravidez. A cômoda, comecei a comprar muita coisa pela internet, então chegou a cômoda do meu filho, eu montei. E um fato interessante é que durante a gestação eu reencontrei um ex-namorado. E nos aproximamos assim de uma forma amigável. Ele acabou sendo um grande amigo nessa fase. E inclusive ele me levou para alguns passeios. Nós fomos para mim foi um dos dias mais legais assim que eu já vivi. Que nós fomos para Bombinha, Santa Catarina, que é um lugar que eu gostava muito. E quando nós namorávamos, ele entendeu que não tinha sido muito legal comigo. Então ele resolveu me ressarcir, né, e me levou de novo para lá. Eu tava com 36, 37 semanas. E foi um momento tão bom, porque uma das fotos que eu mais gosto minhas é eu boiando no mar com a barrigão para fora. Então, ele me proporcionou os momentos de mais que eu pude sair, né, e curtir alguma coisa, foi com ele, assim, o que foi muito interessante, né. Um ex-namorado surge na minha gestação e acaba sendo meu parceiro durante algum tempo ali, participou de algumas coisas. Na hora em que eu estava ganhando o filho, ele deu no pé, por vários motivos, enfim, né, no meu caso. Mas é assim que foi. Mas de saúde, tanto que ele é de outro país, ele veio, um outro amigo dele veio também para cá, e eles queriam conhecer um Ivoti, que tinha uma colônia japonesa. Bom, vamos para Ivoti, alugamos um carro, fomos, na volta passamos num Kerb, isso era sábado. Fomos pro Kerb, eu dancei, inclusive eu tomei um choppzinho. Domingo de manhã eu entrei no trabalho de parto. Então, assim, horas antes de entrar no trabalho de parto, eu estava num Kerb, dançando e tomando chopp, né? Não consumi álcool durante a gravidez, né? Foram episódios, assim, momentos ali, foi um que eu lembro que eu tomei, acho que nem tomei um copo inteiro, enfim. Então foi assim. A gravidez passou, a descoberta da gravidez, a mudança no corpo, a mudança na rotina do casal e a chegada do bebê. Darine, a criança chegou. O que muda na rotina do casal a partir da chegada da criança? Porque até o momento que tá ali, tá na barriga, né? A gente, você falou isso, já consegue, né, explorar mais o corpo, conseguiu se divertir bastante aí, teve o melhor orgasmo durante a gravidez. Mas e aí? Chegou a criança. O que mudou? Qual foi a primeira coisa que mudou com a chegada do Gael? Bom, ninguém dorme mais, né? A gente não dorme. Primeiro mês é insano. Eu tive que fazer parto cesárea. Então, além da demanda com o bebê, eu tava me recuperando de uma baita cirurgia. E toda aquela coisa de os medos com o cuidado. Então, assim, a vida pessoal praticamente não existe. É só a demanda com o filho, né? E aquele medo de errar, medo do banho, medo do umbigo, aquela coisinha minúscula no teu colo, assim, que tu não sabe se vai quebrar, né? Sons, e tu não sabe se aquilo tá normal, se não tá, se aquele choro é de dor, é de fome, é de sono. Então, assim, os cuidados com o bebê recém-nascido são muitos. Parece que não, porque quem tá de fora ouve a gente falar, nossa, mas bebê recém-nascido dorme muito. Realmente, eles dormem muito. Mas tinha que acordar a cada 2 horas para dar mamar, porque é um período que eles têm que pegar peso muito rápido, né? Eles nascem com um peso e eles perdem muito rápido nos primeiros dias. E aí o pediatra fala, tem que dar mamar, tem que dar mamar. E aí no meu caso, o Gael não pegou o peito no início. E aí já começa a cobrança, já começa o chicotinho pegando, né? Não sou uma boa mãe, por que ele não quer pegar meu peito? E aí se não pegar não vai ter leite, sabe? Então no início a demanda com o bebê é muito grande.
Para vocês terem uma ideia, quando o Gael estava mais ou menos com 1 mês, 40 dias, o Lúcio, meu marido, falou assim: o homem que diz que tem vontade de transar nesse período é porque ele não está fazendo nada, ele não está colaborando em nada com a mãe. Então fazer sexo nem é o problema, né? O problema é dormir primeiro. Porque é um cansaço, assim, descomunal, você não tem noção, né? Então, como eu falei, eu levei 1 semana, 10 dias para parar de sentir dor da cesárea, né? E aí essa coisa de a cada 2 horas de noite ter que acordar. Como é que tu consegue descansar? Não tem como. De 2 em 2 horas é bem difícil. É complicado. E aí se tu tem um cansaço dessa forma, a última coisa que tu quer pensar é em transar. Então não é falta de libido, é cansaço. Quando o bebê dorme, ou tu come, ou toma banho, ou vai dormir. Eu nunca esqueço. Eu tenho uma grande amiga, até um super beijo pra ela, Paloma, se estiver me ouvindo. E eu lembro quando eu fui visitá-la, ela tinha acabado de ter o Luca, fazia pouco tempo. E eu entrei no apartamento. Ela, oi linda, tudo bem? Segura ele um pouquinho pra mim. Segura ele um pouquinho pra mim. Ela foi pro banheiro e sumiu. Ela foi pro banheiro, daí ela foi tomar um banho, não sei o quê. Ela falou, nossa, eu tava precisando disso. A sorte é que o bichinho ficou quietinho, porque eu fiquei assim em pânico, né, com aquele bichinho pequenininho, eu meio estabanada do jeito que eu sou. Fiquei lá, eu nem respirava. Mas, nossa, a felicidade dela, né, porque o marido tava trabalhando fora e ela durante o dia com a criança, e daí pra dar conta disso tudo, aí a felicidade dela, quando eu cheguei pra ela tomar um banho, foi incrível. Aí tem isso também, né? O Lúcio estava terminando a faculdade ano passado. O Gael nasceu na metade de setembro e ele estava fazendo TCC. Então vocês imaginam, né? Ele também estava exausto, né? Chegava uma hora que a gente, tipo assim, se olhava e tá, não sei o que fazer. Porque o cansaço é realmente insano, né? E eu ainda estava com a minha mãe aqui. A minha mãe cozinhava e ajudava com as coisas da casa, limpar, lavar roupa dele. Porque daí tu não acerta a fralda, aí vaza tudo, aí tem que lavar roupa toda hora. Aí a gente pegou 2, 3 semanas de chuva aqui em Curitiba, frio pra cacete. Pode falar cacete? Tava muito frio aqui em Curitiba. E chovendo direto. Então, assim, muda direto, muda muito, 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 muito. A última coisa que tu quer pensar é em transar. E fora que, de novo, né, cada realidade. Às vezes a criança é uma criança que dorme, às vezes a criança é uma criança que não dorme, às vezes tem uma dor que você não consegue descobrir o que demora, tem uma alergia, tem coisas que acontecem que ainda, tipo, tumultuam mais ainda a rotina, né? Porque é tudo novo. Com certeza. Os primeiros 15 dias, o bebê nem sabe que nasceu. Realmente dorme muito. Só que daí ali começam as cólicas. Gente, é um negócio absurdo que choram. Sabe? Aí com 2, 3 meses, ele começou a chorar às 7 horas da noite. Mas chorava esse menino, chorava, e a gente não sabia do quê. Aí eu descobri que era a hora da bruxa, que tem uma história que fica no nosso DNA, que na antiguidade os caçadores saíam, né, saíram para caçar, para pegar comida, e se eles não voltassem até o anoitecer, eles corriam risco de vida. Então isso gerava uma agonia, tanto neles quanto em quem ficava, né, na mulher e nos filhos que ficava na caverna. E se nesse entardecer, né, eles não chegassem em casa, poderiam correr risco de vida. E isso acontece com algumas crianças, traz no DNA, olha de quanto tempo, e ele simplesmente chorava do nada. E aí eu só acalmava comigo, né? E eu ficava ali, às vezes, sério, 30, 40 minutos com ele no colo e ele berrando. E aí depois que termina isso, tu quer transar? Não. A última coisa que vai pensar.
Ou chorar junto. Várias vezes eu chorei junto. Não, meu Deus. E isso dá um gatilho, né, o Darine? O choro da criança dá um gatilho na mente, né? Desperta, é instintivo, né? Não tem como você pensar em... Acho que tem... Eu não sou pai, mas, de novo, quando eu vejo uma criança chorando... Eu, mesmo que não tenho filho, eu fico pensando como que eu vou resolver esse problema. Então, acho que desliga tudo no cérebro. Vamos focar na criança. Como é que eu resolvo isso aqui? É isso mesmo? Mas é incrível como eu conseguia acalmar. Nesses momentos, quando eu entendi por que ele chorava, e eu percebi que ele só acalmava se eu estivesse bem, porque é uma ligação muito forte, né? Eu comecei a me acalmar. Então, eu fazia o Ho'oponopono, né? E ficava ali tranquila, afagando ele, com ele no colo, até ele acalmar. O que a Darine acabou de falar é a técnica Ho'oponopono. É uma prática havaiana que visa a reconciliação e o perdão ali através das palavras. A prática do Ho'oponopono não requer muitos ensinamentos, mas ela serve para poder purificar o próprio corpo e se livrar de memórias ou sentimentos ruins que prendem a mente em sintonia negativa. Então, vou deixar aqui na descrição desse episódio mais informações sobre essa técnica. Porque imagino que no começo de uma coisa dessa acontecendo, você fica desesperada porque você não sabe o que é. Você não sabe como resolver. E irritado, porque é um bichinho gritando na sua orelha. É um bichinho gritando, você tá desesperada, querendo resolver, acalmar e ainda tá irritada. Acho que depois você lida com tudo. A irritação não vem no início, né? No início, pelo menos pra mim, não veio. A irritação vem agora, sabe? Com as manhas. Hoje mesmo foi um dia, gente. Eu não sei como é que eu tô aqui. Porque ele normalmente dorme à tarde. E hoje ele não dormiu. Ele só queria colo. Então eu tô com a minha lombar destruída, né? Os braços, dor nas costas, tudo. Eu não consegui fazer o que eu queria ter feito, porque eu fiquei a tarde inteira em volta dele. Então aí dá uma irritação. E aí, rola energia pra transar hoje? Não. Hoje eu vou desligar aqui, eu vou dormir. Porque amanhã às 6 horas ele vai estar acordado. Olha aí, homens. Ouçam isso. Mas assim... eu pulei várias etapas aqui, né? A gente estava falando logo que ele nasceu. Qual é a expectativa? É a quarentena, né? Terminou os 40 dias, o médico libera, vamos transar. E aí, o que acontece? No meu caso, eu tive cesárea. Teoricamente, não é para dar nada errado, né? Quem tem parto vaginal... Aí pode ter alguma laceração, pode demorar um pouco mais, mas a cesárea não. Só que o que acontece? Com a amamentação e o aumento da prolactina, diminui muito os hormônios do libido. Então o tesão quer lá embaixo. E isso é a natureza. Por quê? É automático. A natureza quer que a mãe esteja exclusivamente dedicada ao bebê. Então, enquanto está amamentando, ou seja, enquanto a prolactina está alta, a libido está baixa. E aí, mais uma vez, para o homem isso não está acontecendo. Ele já está esperando, já tem um tempo ali, né? Já está ali na seca, às vezes desde a gravidez o cara está ali, e aí acaba nascendo, a criança, a mulher está grávida ali, está com a criança no colo, já está grávida do outro, né? Eu acho um desrespeito quando acontece isso, né? Mas tudo bem. Eu sei de casos de mulheres que engravidam na quarentena. Para vocês terem uma ideia, o corpo da mulher leva 2 anos para voltar ao que era antes, depois de uma gravidez. Então, tu engravidar logo em seguida é uma sacanagem com a mulher, sabe? É muito desgaste com o corpo. Mas assim, depois da quarentena, aí o médico libera. Pode transar. Tá, vamos transar, né? Vamos juntar a energia lá da unha do dedão e vamos transar. E aí o que acontece? Vai lá e transa como transava antes. E só que não tá mais igual. No meu caso específico, eu tive um período longo de dor. Então eu tive que usar hidratante vaginal, a lubrificação diminui muito por conta da prolactina. Né? Então precisa de uma preliminar mais longa para ter uma preparação, para ter lubrificação, sabe? A mulher já demora mais
para estar pronta para penetração. Nesse período a gente demora mais ainda. Óbvio, estou falando, né, do meu caso específico. Não posso falar de outros casos, né? Mas eu sei que tem mulheres que têm, por exemplo, laceração no parto, quando é parto vaginal, que tem que demorar mais tempo ainda, né? E aí, nesse caso, o diálogo é essencial. O casal tem que conversar, né? Porque fica a mulher de um lado, o marido do outro, sem entender o que está acontecendo, e se não conversar, pode dar problema entre os dois, né? E isso tudo querendo muito filho. Vocês têm ideia se um dos dois não quisesse. Darine, e a Luísa lá de Cuiabá, ela pediu para te perguntar o seguinte. Ela disse que ela tá com um filho pequeno, mas já tá no período que ela e o marido já podem transar. Eles transam, não é com muita frequência, mas ela disse que eles transam. Mas ela tá com uma questão que ela tem muito tesão nos seios, mas o marido não quer mais chegar perto dos seios dela. Não tem jeito, diz que ele não quer pegar, que ele não quer beijar, e isso, assim, tá chateando ela. Cara, olha que louco, né? Eu não tinha sensibilidade, agora eu tenho, porque o seio é uma coisa que muda muito com a amamentação, né? Então, e a cabeça tem que estar boa, porque às vezes ele mamando dá uma sensação no seio. Eu disse, opa, e agora? Vou sentir isso ou não vou sentir isso? Tem que cuidar para a cabeça não pirar. O que eu poderia sugerir nesse caso? Começar aos poucos, sabe? Não pedir para ele estimular com a boca, estimular só com a mão, né? Ela pode usar um vibradorzinho pequeno para estimular enquanto eles transam. Ela pode usar o vibrador no seio, né? Eu não vejo problema em relação a isso. Pode ser que se ela estiver amamentando e tenha bastante leite, comece a vazar leite. Aí tem que ver como é que vai ficar a cabeça dos dois nessa situação, né? Eu não passei por isso porque eu não tenho tanto leite assim. E chega um momento que o corpo vai adaptando. Ele faz o leite só na hora de mamar mesmo. Então não fica vazando tanto. No início é uma confusão, começa a vazar um monte. Mas talvez ela possa fazer isso, né? Ao invés de ele estimular com a boca, estimula só com a mão, devagarinho, né? Tentar explicar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tipo separar papéis, né? Agora eu vou amamentar, é a fábrica de comida do meu filho. Agora eu vou transar, é uma das partes do corpo que eu vou sentir tesão e que eu vou proporcionar tesão para o meu marido. Às vezes esse exercício de colocar na caixinha separadinho parece algo muito mecânico, algo estranho, mas às vezes é justamente o gatilho que precisa para realmente conseguir enxergar aí essas duas funções dos seios nesse momento. Não é? Ô Darine, e deixa eu te perguntar, a gente falando realmente esse trabalho todo aí com a criança, trabalho todo com o bebê, né? Então, a partir do momento que ele chorou, já dá aquele start e todo mundo começa a se mexer já. Mas se dividir o trabalho, vamos lá. Claro que a criança, muitas vezes, a maioria das vezes, vai se acalmar, como você disse, né? Com a mãe ali, tá ali do lado. Essa conexão, assim, rompe qualquer limite da física, né? A conexão entre a criança e a mãe. Mas se dividir o trabalho, facilita aí, porque faz com que o libido volte, ou faz com que o tesão volte, se a gente descarregar um pouquinho aí essa quantidade de tarefas que a gente tem, como a gente falou ali, né? A mãe só precisava que alguém ficasse com a criança para poder tomar um banho. E aí, dividir a tarefa, ajuda, não ajuda, melhora, não melhora? Ajuda bastante, ajuda bastante. Uma coisa que a gente fez aqui em casa, como eu trabalho em casa, ele acabou de se formar, ainda não está com o certificado lá do conselho, então ele está em casa também. A gente resolveu dividir, ele fica de manhã com o Gael
e eu tenho a minha manhã para fazer o que eu quiser. E eu fico à tarde com o Gael. Semana que vem a gente troca. Isso fez toda a diferença, porque eu consigo trabalhar e consigo fazer as coisas na casa. Então, quem tá de manhã com o Gael cozinha, e quem tá de tarde com o Gael vai lá e lava a louça. Agora, na quarentena, que a gente não tá com um ajudante aqui, aí ele limpa metade da casa, eu limpo a outra metade. Eu lavo roupa e ele cuida dos cachorros. E isso realmente faz toda a diferença. Ainda tem os cachorros aí? Ainda tem 2 cadelas. Ainda tem mais filho ainda. A gente falando aqui só do carro. Mas olha só, ainda tem mais crianças dessa casa aí, porque cachorro também é filho aí pra muita gente. E não é pequenininho, né? não. É verdade. E não é pequenininho, não é pincher, não. Então faz bastante diferença, assim, porque mesmo tendo bastante cansaço, e no primeiro ano a demanda é muito em cima da mãe, essa divisão ajuda muito, muito. Mas sabe o que mais ajuda? Não esquecer que existe um casal aqui, né? Em alguns momentos a gente esquece, óbvio, principalmente com essa quarentena rolando, vários tipos de restrições a gente tá vivendo agora, mas não esquecer que existe um casal aqui. Então dá uma pegadinha. Normalmente de manhã o Gael vai para nossa cama. Ele acorda às 6, eu dou mamar e eu levo ele para nossa cama. E normalmente ele fica no nosso meio, entre a gente. Só que ontem de manhã o Lúcio pegou ele, botou um travesseiro na beira da cama e fez a volta e veio atrás de mim. E aí ficou abraçado ali comigo e o Gael na minha frente ali. Esse tipo de coisa faz diferença, sabe? Manter essa pegação, sabe? Não esquecer, não querer, não lembrar só na hora de transar. Na verdade, isso é importante para todo relacionamento. O corpo muda muito. E como eu falei, uma gravidez com 43 anos demora um pouquinho mais para voltar. E aí a autoestima também dá uma mudada, né? Na gravidez a gente está viçosa, bastante cabelo, a pele linda. Depois amamentando cai cabelo, a barriga já não tá daquele jeito, muda o corpo. Então, a gente se olha no espelho e tipo assim, pelo amor de Deus, esse cara não vai querer transar comigo. E aí ele vir e dar uma encoxada, passar a mão, dar um beijo diferente, faz toda a diferença na história. E Darine, uma coisa que eu sempre falo, já falei aqui no Papo a Sós, já falei em outros momentos, que tem que entender que a cuidar da sexualidade do casal não é só um ato sexual de penetração. Não é só isso. Quer dizer, o casal pode não estar tendo a penetração, mas tá tendo afetividade, tá tendo troca de beijos, tá tendo troca de carinhos que pode ser um cafuné gostoso, abraçado. Quer dizer, isso é também cuidar da sexualidade do casal, né? Não é só porque as pessoas reduzem muito ao sexo penetração. E vai muito mais, é muito além disso, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mostrar que não se esqueceu. E mostrar que não esqueceu do relacionamento, não esqueceu do outro, né? Sentir, tocar. Teve uma vez que a minha mãe estava aqui, aí eu aproveitei que o Gael dormiu, eu fui lá tomar banho com o Lúcio, porque eu adoro tomar banho com ele. Só que agora a gente não faz isso porque se os dois estiverem tomando banho e ele chorar, como é que sai? Então eu aproveitei rapidinho, assim, que a minha mãe estava aqui, disse, mãe, fica com ele, e eu fui lá tomar banho. Só isso, sabe? Que fazia tempo que eu não fazia isso. Então é bem importante manter essa energia sexual, que como o Bento falou, não é só a penetração. O desejo de ser mãe, muitas vezes, está presente, né, na vida da mulher desde pequenininha, porque já tem, né, já é cultural, a menina ganha boneca, a menina já brinca de ser mãe desde pequena. Muitas sonham em ser mães, novinhas já falam disso. Eu lembro de
de pequena, né, de criança, de fazer aqueles joguinhos que você escrevia no papel, eu contava os números e tinha lá com quantos anos você vai ser mãe, ou com quantos anos você quer ser mãe. Então essas coisas já permeavam toda a minha infância e adolescência. E eu sei que e das mulheres à minha volta, das minhas amigas, muitas amigas tinham isso muito forte de ser mãe. Eu nunca tive isso de querer ser mãe, mas convivi com mulheres que tinham isso forte. E o que a gente vê, Darine, é uma romantização da mãe, né, da figura da mãe. É lógico que é um amor único, é uma experiência única, é um amor único, é uma coisa muito diferente, mas nem sempre é assim para todo mundo, porque as realidades são diferentes, e não é fácil e lindo como mostra, né? E como que é isso, né? Nesse papo a só, você já veio falando de várias experiências, como que a coisa não é como muitas vezes se mostra. Mas como é isso pra mãe, na hora que ela vai sentindo que não é daquele jeito? Como que essa mulher que tem todas essas expectativas em cima dela, como que é tudo isso pra vocês, né? Que depois que sentem, fui mãe, agora eu sou mãe, esperam isso de mim e, nossa, a realidade tá tão diferente da que pintaram. A cobrança é grande, mas essa cobrança é nossa. Primeiro de tentar ser a melhor mãe do mundo, e a gente nunca vai ser. Que bom, senão os psicólogos morrem de fome. Ninguém vai mais fazer terapia. E mesmo sendo a melhor mãe do mundo ou o melhor pai do mundo, isso dá problema. Já vi casos da perfeição também dá problema. Mas tem uma cobrança muito grande de ser perfeita. Eu estava falando com a Lisiara, que também é terapeuta sexual, já foi da SOS, e ela tá para ganhar uma menina. E a gente muda muito. E quando nasce, não é o que a gente espera. E a gente, por exemplo, eu sonhei com essa gravidez muito tempo, e a gravidez eu tive ela exatamente como eu imaginei. Só que esse meu sonho foi quebrado no parto. Eu me preparei para um parto vaginal e 2 dias antes do parto eu tive que fazer cesárea. Então ali já foi uma quebra de paradigma para mim. Já foi uma coisa assim, a história não vai ser bem como tu quer, né? Tu não vai controlar tudo. Porque a gravidez eu consegui ter uma gravidez muito boa. Eu fazia questão de colocar publicações no Instagram, no Face, colocar gestação tardia, porque muita gente acha que gravidez depois dos 35 anos tem risco, pré-eclâmpsia, diabetes, e a minha gravidez foi extremamente saudável. Eu cuidei muito, alimentação, fiz yoga até o 8º mês, então foi bem legal. Só que no parto ele já não foi como eu queria, né? Eu tive que fazer uma cesárea. Tá, levei um tempo para acostumar com isso, mas acostumei. E aí, na maternidade, as enfermeiras vinham, pegavam ele, colocavam no meu peito, ele não pegava o meu peito. Eu disse, meu Deus do céu, esse guri vai mamar como? Eu imaginava assim, meu filho não vai tomar fórmula. Fórmula é o leite em pó, né? Pra quem não é mãe, não sabe que fórmula é leite em pó. Eu descobri isso depois. Vou amamentar exclusivamente. Como assim? E ele não pegou meu peito. E ele levou 40 dias para pegar meu peito, sabe? Eu não desisti. Eu tirava com um extrator, dava na mamadeira o meu leite, depois eu dava a fórmula, porque tinha que complementar, mas antes disso tudo eu colocava ele no meu peito. Ele brigava, ele chorava, ele abria a boca e não pegava. Nossa, o quanto eu chorei por conta disso, vocês não têm noção. Sabe? Então realmente não é como a gente imagina, né? Tem muita coisa que não é como a gente imagina. E quando ele pegou meu peito, eu disse, cara, que presente, né? E até hoje eu consigo dar mamar no peito para ele, dou a fórmula, né? Acho que é por isso que ele tá tão grande que falam. Mas eu continuo dando peito. Mas isso me mostrou que de romântico não tem nada. Na verdade, a vida não é tão romântica como história, como livro, né? Tem tantas outras coisas que aconteceram e às vezes pequenos acontecimentos, detalhes, assim. Uma vez, de madrugada, fui dar mamar e no início o Lúcio ia comigo. Ele ficava ali, ele ficava no meu colo depois de mamar para arrotar.
e o Lúcio ficava sentado no chão no quarto do Gael e a gente ali. E aí ele me olhando e começou a chorar. Aí ele tirou uma foto e depois postou no Face lá, dizendo assim, eu levei 5 anos para ver essa cena. Então, assim, coisas que tu imagina que vai acontecer, não acontecem. E coisas que tu nem imagina que vão acontecer, acontecem. E aí, quando dá o primeiro sorriso, é um negócio maravilhoso. Agora ele pegou um hábito de quando eu tô dando mamar, ele bota a mão aqui em mim. Nossa, o primeiro dia que ele fez isso, quase desmanchei. Em compensação, como eu falei antes, hoje de tarde eu queria trucidar o moleque. Olha o posto. Porque foi tenso, tava cansativo hoje, eu já tava com dor nas costas e ele tava manhoso, acho que por conta dos dentes que estão para nascer, sei lá. E ele não queria outra coisa senão ficar no colo. Então, não existe romantização da maternidade, né? Essa coisa de que, vai acontecer isso, não, esquece. Ainda bem que a gente faz os ensaios de foto antes, porque não dá pra fazer ensaio. E é isso que eu queria trazer, Darine, porque a gente vê, né? Se a gente for olhar assim, se eu procurar dar um Google, mães, procurar propaganda pro Dia das Mães, por exemplo, tá chegando o Dia das Mães agora, propaganda, essas mães com esses nenês estão sempre lindas, né, o nenezinho linda, as atrizes lá na Caras também tá lindo, tá, magrinhas, né, sem barriga. E aí, isso gera uma imagem pra mulher que e de repente que é totalmente oposto do que ela tá nesse momento. É o que você falou. Diminui cai o cabelo. Ou a pele muda. Você tá com sono, gente, a gente sabe que quer acabar com a pele, é ficar sem dormir. A gente fica acabada, uma cara horrorosa, né? Não acontece quando imagina. Então, tudo isso tá acontecendo, né? Às vezes, vazando leite. Você falou vazando leite também. Então, de repente, você tá lá com essa blusa, de repente, ela tá molhada e fedida, né? Nada sexy, né? Vai ficar top essa foto no Instagram. Então, é muito importante, eu acho que, falar da maternidade real para as mulheres, para que possa ter menos cobrança de si mesmas, né? Agora tu falou em blusa molhada de leite, né? Aconteceu isso de madrugada, eu levantei, meu pijama molhado. Aí o meu marido olhou pra mim e começou: Dona de divinas tetas. Sabe que tem um post que eu achei maravilhoso da Tata Werneck? Ela ganhou a menina, acho que um mês depois que eu. E ela postou uma foto de perfil com vestido, tipo foto de grávida, né? Com a mão na barriga, mostrando a barriga e dizendo assim: Tata Werneck, depois de contrair gravidez eterna. Ou seja, ela já tinha ganhado a menina há uns 3, 4 meses e ela continuava com barriga e continua. A barriga continua ali. A não ser que essas figuras 1 em 1 milhão. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas sabe pinto de ator pornô? Que é sempre o mesmo? Porque são raros, né? Daquele tamanho. É mais ou menos isso. Barriga chapada com um bebê de 1 mês é raro, não é para todo mundo. Né? Principalmente com 43 anos. E como isso fica na mídia, né? Essas fotos, essas publicações. Parece que não, o padrão tem que ser esse. Eu estou errada, né? Acho que o sentimento é esse, né? E tem aquela coisa, e eu vi isso num casal de amigos meus, e a ponto de eu até chamar o cara pra conversar, porque eu vi, eles tinham amigos próximos que a menina realmente, rapidinho, até amamentando, ela emagreceu super, porque tem isso também. Tem gente que emagrece demais até, né, amamentando. Perde muito peso. Daí perde bunda, perde tudo e daí fica muito magrinha. Mas ele comentando que o casal lá, nossa, olha como ela emagreceu. Mas também ela se alimenta bem, ela procura fazer um exercício. E tipo, cobrando a esposa dele que ela não tava daquele jeito, porque na verdade ela não tinha um esforço, nenhuma vontade aí de ficar bonita de novo, como se fosse algo que ela não fez.
Aí chegou um ponto até que, né, quando a gente é amigo, né, você é terapeuta, você vê essas coisas, você é terapeuta sexual, fica vendo essas coisas e é amigo junto, tem uma hora que você não aguenta, né, você não pode misturar, mas tem hora que você não aguenta, dá uns cacetadas. Mas chamei pra conversar, porque, gente, é mais uma tortura pra mulher esse comportamento, né? Inclusive, cada corpo reage de uma jeito. Eu tentei voltar pra yoga quando o Gael tava com 3 meses, mais ou menos. 2, 3 meses. O médico liberou. Eu vou voltar pra yoga. Só que a minha yoga era das 7 às 8, no horário da bruxa. Então, eu ia pra yoga e ele ficava em casa chorando. E ninguém dava conta dele. E aí eu ia pra yoga, eu não fazia aula direito. Pensando porque nele. eu sabia que ele não ia estar bem aqui. Chegava em casa, às vezes ele aos prantos. Aí eu disse que, quer saber, eu vou dar um tempo. Aí, só que eu sentia a necessidade de uma atividade física, né? Começa a travar tudo, ele começa a ficar pesado. Então precisa fazer fortalecimento, alongamento, tudo. Tentei voltar, mas algumas vezes não consegui. Aí dei o braço a torcer. Vou fazer academia, mesmo não gostando. Mas eu consegui à tarde ele fica bem. Aí o que aconteceu? Quarentena. Eu não posso sair de casa. Então, no período que ele ia começar a sair mais, que eu ia começar a sair mais, eu tive que me trancar em casa. Wendy, quer falar mais alguma coisa? Não? Você quer que eu fale? Não, você fechar. Se quiser fechar. A Wendy maternidade. Só os cachorros, né, Wendy? Tipo assim, tá bom enquanto fica com a galinha, né? Adorei ir lá brincar com o Gael, balançar, brincar, adorei. Aí devolve e vai embora. Tô até com saudade, mas... Chorou, tchau. Não, tipo assim, cocô bomba eu não quero, né? Eu já fiquei, quando eu fiquei de babá do Marinho, eu fiquei de babá com ele à tarde, o Marcelo chegava às 5 horas da tarde. E ele ficou lá comigo, eu distraí, eu brinquei, me diverti. Deu 10 para 5. Ele fez um cocô que dava pra sentir do outro quarteirão que tava 10 para 5, o Marcelo chegava às 5 em ponta. Meu Deus. Ai, ninguém vai assar com 10 minutos. Não vai? Não vai assar com 10 minutos. Peguei e esperei. Marcelo chegou, falei, Marcelo, Aí ele, desde que hora? Eu falei, não, foi só 10 minutos. Aí foi trocar ele. Não. Não dá, não dá. Ainda se é meu, se nasceu de mim, aí você não tem o que fazer, né? Mas como não era, então deu pra empurrar pra outro. Não, o pior não é só isso. O problema é quando tu vai trocar. Agora não rola mais, mas no início tu vai trocar o cocô. Aí tu tirava a fralda e continuava saindo cocô. Aí daqui a pouco fazia xixi. Aí tinha mamado a pouco e começava a golfar. Que? É passar de tudo tem vontade lugar. de deixar no berço e fugir. Ai, essa vai entrar na versão romantizada. Isso vai. Caramba, imagina expectativa isso. e realidade, né? Bem isso. Expectativa, propaganda da fralda Johnson. A mamãe abrindo a fralda, ali ela prende, tudo pega bem, nada acontece, lindo da fralda Johnson. O bebê não se mexe. A realidade, a história da Darine. A criança sorrindo, a criança sorrindo. Nossa senhora, imagina, cara, cagando daqui a pouco. Meu Deus. Obrigado, Darine, por jogar essa luz em cima de mim. Minha esposa vai ter que ouvir esse negócio 3 vezes. Obrigado por jogar essa luz, Darine. Ai. O Lúcio falava que era fabriquinha de churros. Só o recheio dos churros, né? Meu Deus do céu. Que nojo. Eu vou fazer um esforço grande pra apagar essa imagem da minha cabeça, porque pra garantir o rally rola de hoje à noite. Porque se eu ficar com isso na cabeça, não vai rolar. Não. Então fica com os orgasmos que eu sentia na gravidez. Melhor, pra não atrapalhar nada hoje. Na propaganda de camisinha tinha que ter um cara sorrindo assim, e a imagem tipo assim, você evitou isso, entendeu? Ai. Mas claro, né, tem seus benefícios, é uma dádiva, é uma criança. Ó, eu vou dormir agora, e ele vai dormir a noite inteira.
Aí amanhã de manhã, às 6 horas, eu vou escutar ele pela babá e eu vou chegar no quarto dele e ele vai estar com um sorriso, como ele tem todos os dias. Aqui não tem o que pague. A gente tá brincando aqui, né? Mas sim, é uma dádiva. E aí, como que tá a sexualidade dessas mães em casa, com os filhos em casa? É complicado, né? Eu tenho ouvido falar alguns casos, né, que tá meio tenso, assim. Eu acho que, como na China aconteceu muitos divórcios, né, depois que terminou a pandemia lá, eu acho que aqui vai acontecer também, né? Aí falando de relacionamento no geral, tendo filho ou não. Porque muitos casais vão ver que não tem mais nada a ver juntos. E aí o filho pode fortalecer essa história ou ajudar para que a coisa degringole de uma vez. É como eu falei antes, diálogo é essencial. Alguns masturbadores para o marido também ajudam bastante. É verdade, Olha aí, verdade, dica. mulherada. Mais uma dica. Mas conversar sempre. Conversar sempre. E não esquecer que tem um homem ali que não está passando por tudo isso. E o homem não esquecer que tem essa demanda toda em cima da mãe, principalmente no primeiro ano. Darine, e deixa eu te perguntar, tem uma coisa na maternidade que você falou assim, não, quando eu for mãe, isso nunca vai acontecer. Quando eu for mãe, isso não vai ser desse jeito. Comigo vai ser diferente. O que mudou aí, né, nessa rotina, na sua vida, que quando chegou o bebê, que você falou, putz, balela isso aqui só era história. Mordi muita língua já. Nossa. Essa coisa de falar, agora eu sou mãe e deixei de ser mulher. Não, nunca vou deixar de ser mulher, só porque eu sou mãe. Vários momentos eu me esqueço. Não tem jeito. Agora que ele tá com 6 meses e pouco, que eu tô começando na minha cabeça, a voltar a mulher, a me olhar diferente, a praticar um pouco mais de pompoarismo para a coisa voltar ao que era antes, né? Então isso, mordi a língua, não é fácil fazer isso. Em relação à criação, também já mordi a língua várias vezes. Não, vou deixar no carrinho, não vou mimar. Então, já falei, não, vou deixar chorando no carrinho, não vou deixar que fique manhoso, não. Tá manhoso. Filho meu não vai assistir televisão. Já botei umas 2 ou 3 vezes na frente do tablet com desenho aí para poder cozinhar. Então porque não tem como a gente saber. Se não tá na pele, não tem como saber o que vai acontecer. Na teoria é muito fácil, né, de falar aqui que não vai e não sei o quê, até chegar, né, na hora de fato ali, né. A prática é outra história. E é um serzinho que tem ali personalidade, né? E é você aprendendo a lidar com aquela personalidade, porque eles têm uma personalidade, né? Tem o lance da educação que você vai ajudar a moldar muita coisa, mas tem uma coisa que já vem, né? Então, e aí você tem que, um espírito ali, você tem né? que aprender. Que eu não sei de quanto tempo. Você tem que aprender a lidar com aquele ser, assim como ele tá aprendendo a lidar com você e com o mundo à volta, né? Então é todo um processo. É novo para todo mundo. Esses dias mesmo, eu não sei o que aconteceu, ele olhou pro Lúcio, fechou as mãos e fez assim, gritou com ele. Não tem um ano, guri, né? Imagina. Sai de perto da minha mãe. Então, é aprendizado. E não vem com manual. Não adianta tu ficar olhando vídeos e vídeos no YouTube. Não tem tutorial. Não tem. Às vezes, uma coisa que acontece, assim, porque o Lúcio já tem uma filha, né, de 18 anos. Então, mas isso com a Sofia não foi assim. Eu disse, opa, são crianças diferentes, são momentos diferentes, né? A minha mãe ficou um bom tempo aqui, vários momentos eu tive que botar ela no lugar dela. Eu disse, me deixa ser mãe, tu já teve a tua oportunidade de ser mãe. Faz assim, faz aquilo, sabe?
a gente tem que botar a coisa no lugar, né? Eu sou mãe do guri. Isso em várias situações, né? É importante que a mulher assuma, né? Já eu sou, então se colocar ali, porque é tanta gente para dar palpite, né? Já é tão difícil com tudo que tá acontecendo, um monte de gente dando palpite. Se a mulher não conseguir, às vezes, se colocar, entender o que ela quer e, de repente, impor um pouco isso, acaba ficando mais sofrido, né? Porque é mais expectativas para lidar, né? Principalmente no início. Aí tu fala para não sei quem que a criança tá com cólica. Aí vem receita de todo mundo, né? Principalmente das avós. É um negócio impressionante. E todo mundo tem uma receita para isso, para aquilo, para aquele outro. O Gael teve um episódio de alergia, de dermatite. Nossa, ele ficou com o rosto muito feio, ele se coçava. Até que a gente descobriu que era de perfume. Aí tira perfume da casa inteira. Amaciante, perfume, hidratante, né? Mas até descobrir foi um perrengue. Só que daí vem aquelas figuras dando opiniões. Aí agora começou a comer. Dá assim, dá pedaço. Não, bate no liquidificador, bate, sabe? Então, os pais têm que tomar as rédeas da situação, porque senão tudo sai do controle, né? O que você fala aí como terapeuta sexual e mãe recente aí que está passando por essa experiência de ser mãe agora, para as mulheres que estão começando agora a maternidade, né? Para as mulheres que acabaram de ser mãe também, estão encarando essa maternidade da vida real e contrapondo aí com a visão romantizada que tem da maternidade, que é ensinada, né? E tá vendo aí esse conflito e às vezes se cobrando, sentindo o peso da realidade. O que você fala para essas mães? Olha, dá muita solidão no início, né? Parece não. Ninguém sabe o que tu tá sentindo. Tu pode estar com um monte de gente aqui em casa, mas dá uma solidão muito grande. Eu acho que o que me ajudou bastante foi um grupo de mães que eu tô no WhatsApp, que eu ia lá e perguntava: alguém já passou por isso? Já. Alguém já passou por isso? Já. Aí tu começa a perceber que é normal, né? Que tudo aquilo que tu tá sentindo, tudo que tu tá passando já aconteceu com outras mulheres e elas sobreviveram, então tu vai sobreviver também. Conversar com outras amigas, né? Eu conversei no início com uma amiga que ela tava com a bebê uns 3, 4 meses mais que o Gael, então ela já tinha passado por alguns momentos, e ela é psicóloga também, então conversei algumas vezes com ela, mesmo pelo WhatsApp, assim, me abri e foi bem bom. Né? Conversar é muito bom. Às vezes com o marido não é tão legal, porque ele já tá com muita demanda, já tá com uma coisa, e como ele não passou por isso, é legal conversar com quem já passou. E às vezes nem ouvir a outra pessoa, só de tu externar o que tu tá sentindo já ajuda. E ficar confiante de que tu tá fazendo o melhor caminho, né? A melhor educação. Não tem decisão errada de uma mãe ou de um pai. A gente faz o que a gente pode, da melhor forma que a gente pode com o que a gente tem na mão, né? Mas eu acho que eu só tenho essa consciência porque eu fiz muita terapia, né? E eu compreendi os meus pais. Então, eu tive filho depois de me trabalhar muito. É diferente do que se eu tivesse tido esse filho com 20 anos. Eu acho que eu não teria entendido muita coisa. Então, confiar de que vai dar tudo certo, né? Respirar muito. Se puder dar umas meditadas, ajuda bastante também. Quando eu não sei o que fazer, eu faço Ho'oponopono. É o que me ajuda. Darine, Wendy,
nossa, esse papo foi enriquecedor, né? Eu aqui, a minha visão masculina aqui mudou completamente, né? Sobre a questão da maternidade. Olha, ouçam já as dicas da Darine aí. Homens, se você está ouvindo aí, ouçam essa mulher, ouçam toda essa informação, entendam o que a mulher passa aí nesse momento. Se você está na quarentena nos ouvindo ainda, nossa, isso dobra, isso triplica, né? O mix de sensações, emoções, hormônio, é tudo ali. Então, aprenda, né, com essa experiência e, se puder, ajude o máximo possível, né? É seu trabalho como homem aí, seu trabalho, seu papel como pai, dar esse suporte, dar essa ajuda. Mas, Darine, pra gente encerrar aqui esse nosso Papo a Sós com chave de ouro, eu queria que você desse uma dica aí para quem tá querendo ser mãe ou para quem é mãe, pro casal também, tá? Porque não, pro casal aqui, como eles cuidarem mais da sexualidade nesse momento ali, na gravidez, depois ali, né, com a chegada da criança, e depois como fazer para se redescobrir. Se puder dar um mix aí de dicas para a pessoa poder se cuidar, para poder cuidar da sua sexualidade. Olha, na gravidez, pelo menos no meu caso, foi bem fácil manter, né, essa sexualidade, a relação sexual ativa. Mas é importante primeiro saber se tá tudo ok na gravidez, né? Se não tem nenhum problema com o bebê, com a mãe. E a partir daí relaxar, né? Relaxar e acreditar de que vai ficar tudo bem, curtir, aproveitem antes de nascer, porque depois, como eu falei, vai ter um período aí de bastante cansaço. Então aproveitem a gravidez, respirem juntos, saiam juntos na medida do possível, né? Se tiver na quarentena agora não pode, mas fiquem juntos, se curtam, tirem fotos, aproveita o barrigão, né? Aproveita o corpo, as sensações que o corpo traz, as sensações diferentes que o corpo traz. Tenta manter bastante isso na memória, que a gente vai precisar dessa lembrança depois, né? Logo que nasce, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que com poucas exceções, logo que nasce realmente é muito cansativo, mas depois aos poucos dá para ir voltando sim. Talvez não uma relação sexual como era antes, mas vai trazendo de volta como se estivesse no início de namoro. Vai beijando, vai abraçando, tenta olhar o teu parceiro ou tua parceira como era antes e como tá lindo agora, como esse relacionamento tem um fruto. É muito lindo ver que a gente consegue gerar um ser. É uma semente desse amor, é quando o amor transborda. Então mudam algumas coisas, mudam sim, mas tentem namorar, fazer um carinho e dar atenção para as pequenas coisas, né? Às vezes não dá mais para ter aquele sexo selvagem de 2, 3 horas, tem que ir ali transar rapidinho, porque senão o bebê vai acordar. E isso também é legal, aí faz de conta que é adolescente, que os pais vão chegar, já cria uma história em cima. Não é fácil, mas dá para voltar, dá para cuidar de si e dá para cuidar do relacionamento. Então voltem aos poucos, tenta não se cobrar muito, né? Ah não, deu a quarentena, eu tenho que transar. Não, é o tempo de cada um e conversem. Né? O diálogo aí é essencial para que fique tudo bem. Ótimas dicas, viu? Darine, muito obrigado, viu, por trazer essa luz, né, de várias formas, né, falando sobre sexualidade, falando sobre maternidade, né, ajudando muitas mulheres que estão aí nos ouvindo, e pais também, né, mulheres e homens, mães, pais aí, que seja de primeira viagem, já tenham experiência, mas que tem que realmente aí pensar também na sexualidade. E você trouxe muita informação, enriqueceu demais aqui esse nosso Papo a Sós. Muito obrigado, viu, Darine, pela sua participação. Muito obrigado também, Wendy. Agradeço aqui vocês por essa participação tão especial nesse nosso Papo a Sós. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Obrigada pela participação. Obrigada por compartilhar tanto sentimento, tanta história real. Parabéns, feliz Dia das Mães, minha amiga. Eu sei que era um grande sonho e você sabe o quanto eu fiquei emocionada junto com você.
E parabéns, eu fiquei muito feliz e fiquei muito feliz pelo Gael, um garoto fofo, lindo, né, que já ganhou meu coração também. Então, obrigada por compartilhar todo esse amor aqui conosco no Papo a Sós, e obrigada a você que fica seguindo a gente, ouvindo. É sempre bom demais bater esse papo. Ai, gente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar e falar tão abertamente, tão real, porque realmente a gente imagina uma coisa e a realidade é outra, mas por maior que seja o cansaço, né, às vezes eu fico irritada, tudo, mas gente, não tem pressa, eu realmente estou realizando um sonho. Cada vez que eu olho para esse menino, eu já não lembro como é que era antes. E é muito especial. E eu me sinto muito agradecida por ter tido a oportunidade dessa gravidez e de ter esse bebê lindo e saudável aqui. E também agradeço muito ao meu marido de ele ter embarcado nessa aventura comigo, né? Sem ele a gente não estaria aqui também. E que bom ter falado sobre tudo isso. Espero ter ajudado um pouquinho quem está em dúvida. E se alguém quiser conversar mais também, pode me chamar que a gente troca uma ideia. Meninas, muito obrigado mais uma vez. Feliz Dia das Mães, Darine. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos ouvindo aqui nesse nosso Papo a Sós. E até o próximo episódio.